Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Depois de fazer 3 vídeos, né? Região Nordeste, região Sul, região Sudeste, para ver quem dessas regiões teria o melhor elenco para esse início de temporada. Vou continuar na brincadeira. E, na verdade, não é uma só brincadeira, é uma análise também, né? Que eu dou uma olhada em todos os elencos, né? Foi até bom para mim conhecer todos os elencos, isso é interessante, para não falar merda. Mesmo assim, a gente de vez em quando ainda fala uma besteira. Mas foi bom para mim ter uma noção de como tá os elencos do futebol brasileiro. Então eu decidi, é meio complicado você fazer isso porque é muito pessoal, tá? Mas eu resolvi fazer aqui um ranking, não dos 20, tá? Times da Série A. Mas resolvi fazer um ranking aqui pra mim dos 10 melhores elencos do futebol brasileiro nesse início de temporada. Hoje é dia 25 de janeiro. A janela europeia ainda não fechou. Então, pode se mudar alguma coisa. Chegar alguém, sair alguém. E quando fechar a janela europeia, ainda vai poder ter transação. Porque as outras janelas só vão fechar em março. Dia 5 ou dia 6 de março. Ou seja, ainda tem muito tempo para elenco se movimentar. E tem um detalhe, amigo torcedor que acompanha o canal. Depois de eu acompanhar, fazer um panorama do Nordeste, Sul e Sudeste, eu percebi que tem muitos elencos. Elenco não é time principal. Elenco. Eu percebi que tem muitos elencos que, se você tirar um jogador ou botar um jogador, ele muda muito de nível. Porque está muito equilibrado. Então, dependendo do elenco, se você perde um jogador, tu já dá uma caída. E outros que se chegam, por quê? Porque está muito equilibrado. E tem um outro detalhe. Tem alguns times, tem alguns clubes que estão montando um time, os 11, bem qualificado, mas ainda não tem um grupo, ainda não tem um elenco. Tem um time, mas não tem um elenco. E aí, você tem que analisar as coisas. Isso tem interferência? Sim, tem interferência. Porque você ter um time, você pode ganhar alguns campeonatos, na maior parte. Quer dizer, na verdade, você ter um elenco bom, um elenco forte, te faz ter a possibilidade de disputar, competir e ser um dos favoritos em todos os campeonatos. Você ter um time e não ter um elenco, dependendo do campeonato, não vai dar para você, tá? Porque tem campeonatos que depende do elenco. Eu vou te dar um exemplo. O Campeonato Brasileiro, se você só tiver um time, a tendência é que você tenha problema no Campeonato Brasileiro. É a tendência. Existem algumas exceções, tá? Existem algumas exceções e eu vou falar aqui, na minha opinião, tá? Mas não são muitas exceções. O Campeonato Brasileiro precisa de elenco. É regra? Não, porque já foi quebrado com alguns times que não tinham um elenco, mas tinham um grande time. Aí conseguiu. Mas você tendo um grande time e não tendo elenco, você pode conquistar uma Copa do Brasil, que paga muito dinheiro. Então, você ter um grande elenco, um elenco bom, qualificado,
é muito bom. Mas se você não puder ter um grande elenco muito qualificado, mas se você já tiver um time bom, você consegue ser competitivo, principalmente em competições aonde o tiro é um pouco mais curto, que é no caso a Copa do Brasil, principalmente para aqueles que já entram na terceira fase, que é a terceira fase, oitavas, quartas, semi, não é tantos jogos assim. Então você pode escantear o Campeonato Brasileiro e focar na Copa do Brasil, aquele teu time muito bom. E aí, eu vou te dar 2 exemplos, meu amigo torcedor que está acompanhando o canal. O grande exemplo de um bom time, mas que não tinha um bom elenco, é o Botafogo do ano passado. O Botafogo do ano passado é exatamente isso. Montou um bom time, mas não tinha elenco. Não tinha elenco. Quando aquele bom time começou a cair, faltou elenco. E aí, irmão, foi pro saco. Aí a gente viu o que aconteceu. Mas em compensação, nós já tivemos o contrário. Eu sei que vão falar, muita gente não vai aceitar o que eu vou falar, mas essa é minha opinião. O Flamengo de 2019 é uma exceção. O Flamengo de 2019 tinha um grande time, um dos maiores times da história do Flamengo e da história do futebol brasileiro foi o Flamengo de 2019. Mas o Flamengo não tinha um grande elenco. O elenco do Flamengo não era tão bom. Tinha elencos melhores. O do Palmeiras, por exemplo, era melhor do que o do Flamengo. Mas o Flamengo tinha um grande time. Um espetacular. E com esse time espetacular, não ganhou a Copa do Brasil. Acabou sendo eliminado pelo Atlético Paranaense, se eu não estiver enganado. Logo no começo do trabalho do Jorge Jesus. Mas depois, ganhou tudo que veio pela frente. E aos poucos o Flamengo foi, com um grande time, montando um elenco. Então não é de uma hora para outra que você monta um grande elenco. Então tem muito time, muito clube que está montando o time e aos poucos, com o passar dos anos, ele vai montando o elenco. Não é de uma hora para outra. Então, eu vou dar meu ranking aqui dos 10 que tem os melhores elencos. Então entendam, antes de ficar falando merda, eu não estou falando time, porque se eu for falar quem é que tem os melhores times nesse início de temporada, primeiro que é injusto, porque todos os times estão vindo da pré-temporada. Com raras exceções, vai ter um time ou outro que vai estar jogando bem. Aí você pega aí o Bahia que goleou, o Grêmio que goleou, mas perdeu a primeira, o Flamengo que goleou. Mas não é justo você fazer essa comparação para esse início. Então, quem tem o melhor time está fora de cogitação. Quem falar alguma coisa, quem tem o melhor time nesse início de temporada, está querendo puxar saco de alguém. Está querendo puxar saco, porque não dá para você falar de time. Você pode falar sim e hipoteticamente, né, quem está montando o melhor elenco. Isso a gente pode falar. Então eu vou dar o meu ranking de quem tem os melhores elencos, tá? Nesse momento que ainda não fechou a janela. Eu vou, na minha opinião, dar os 10 primeiros. E aí, eu estou fazendo isso em base do que eu já estudei, da região Nordeste, Sudeste e Sul. Beleza? Então, eu peço a você, meu amigo torcedor brasileiro que acompanha o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só para lembrar, para falar de futebol, não para falar de política nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode ajudar através do clube de membro do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração cifrão que está do lado de compartilhar, beleza? E mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, que mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dê essa moral pro canal e inscreva-se no canal, beleza? Então vamos lá. Para lembrar, eu fiz, só para relembrar, eu fiz isso com as 3 regiões, Nordeste, Sul e Sudeste. Então vamos lá. Para mim, quem são os 10, tá? Melhores elencos nesse momento. Bom, vamos lá. Flamengo,
não tá em ordem não, tá? Flamengo, Fluminense, Palmeiras, São Paulo, Internacional, Atlético Mineiro, Fortaleza, Atlético Paranaense, Atlético Paranaense, Atlético Paranaense, Atlético Paranaense, deixa eu ver, Atlético Paranaense, Grêmio, Grêmio e Bahia. Então, para mim, os 10 melhores elencos do país são aqui do Rio, Flamengo e Fluminense, de São Paulo, Palmeiras e São Paulo, do sul do país, Internacional, Grêmio e Atlético Paranaense, do Nordeste, Fortaleza e Bahia, e Atlético Mineiro. Eu sei que vocês vão querer saber a minha ordem, tá? Aí eu vou dividir a minha ordem de acordo com o que também eu vi, tá? Só que essa ordem eu vou te dizer, ali os 3 primeiros é muito parelho, na minha opinião. Os 3 primeiros são muito parelhos. Do 4º ao 7º também é muito parelho, é questão de gosto. E do 8º ao 10º também é muito parelho, é questão de gosto. Tá? Então, essa é a minha visão. Então, vamos lá. Para mim, quem tem o melhor elenco, não é melhor time, melhor elenco é o Flamengo. Em segundo lugar, quem tem o melhor elenco, na minha opinião, é o Atlético Mineiro. Terceiro, Palmeiras. Quarto, Fluminense. Quinto, Internacional. Então, Flamengo, Atlético Mineiro, Palmeiras, Fluminense, Internacional. Na verdade, esses 5 é muito parelho, cara. É muito parelho. Eu falei 3, mas esses 5 é muito parelho. Se alguém quiser mudar, não vai estar muito errado não, tá? Tá muito parelho. Então, Flamengo, Atlético Mineiro, Palmeiras, Fluminense, Internacional. Tá muito parelho para mim esses 5. E aí, do 6º ao 10º. Para mim, São Paulo, Atlético Paranaense, São Paulo, Atlético Paranaense, Fortaleza, Bahia e Grêmio. Então, para mim, os 5 primeiros: Flamengo, Atlético Mineiro, Palmeiras, Fluminense e Internacional. E do 6º ao 10º, São Paulo, né? Eu falei. São Paulo, Atlético Paranaense,
Fortaleza, Bahia e Grêmio. Para mim, esses são os 10 times que têm o melhor elenco nesse momento. Dependendo do que aconteça até o final da janela, isso pode mudar. Isso pode mudar. Quem está mais em cima pode cair, porque quem está um pouco mais embaixo pode fazer algumas contratações que fazem elevar o nível do elenco. Mas tá aí a minha visão do futebol brasileiro, dos 10 melhores elencos neste momento, início de temporada, antes de fechar as janelas. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!